Olá pessoal, a dica de hoje, gente, é uma questão, um comentário de uma questão que está aí na descrição desse vídeo, tá? É uma questão da FGV, né? A gente está se preparando para um concurso da Fundação Carlos Chagas, mas vale o comentário até para que vocês entendam o tema e vejam como um concurso pode ser, uma banca pode ser infeliz ao apresentar um conteúdo que não está pacificado na doutrina, gente. Vamos lá? Olha só, a FGV, numa prova de analista do TJ de Alagoas desse ano, 2018, para oficial de justiça, cobrou a seguinte questão. O presidente edita medida provisória com determinado conteúdo, o partido alfa, insatisfeito com esse conteúdo, contrata o parecer de um renomado advogado em relação ao fato de a medida provisória somente ter sido assinada pelo chefe do executivo, não contando com o referendo do ministro. À luz da sistemática constitucional, o advogado respondeu corretamente que foi considerada correta a letra E, era necessário o referendo do ministro para a edição da MP, sendo que sua ausência denota a caracterização de vício formal. Olha só, gente, se você pega na doutrina, tá, os comentários sobre o artigo 87, parágrafo único, lá um dos incisos que fala que cabe aos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, se você pegar Alexandre de Moraes, ele diz exatamente o que está nessa questão da FGV, que realmente é obrigatório, os atos significando medidas provisórias, leis ou decretos assinados pelo presidente devem contar com o referendo do ministro e diz Alexandre de Moraes, sob pena de haver uma invalidade e haver um vício nesse ato que não conta com o referendo ministerial. José Afonso da Silva veementemente defende que, tudo bem, nesses atos deveria ter leis, medidas provisórias e decretos, deveria ter o referendo ministerial, só que a falta de um referendo ministerial não invalida esse ato. O que pode acontecer é o presidente da República ficar chateado porque não teve a referenda e fazer demitir esse ministro. Agora, a referenda ministerial, você pode falar em referenda ministerial também, ou em referendo ministerial, ele tem a ideia, e ele se origina do direito britânico, ele tem a ideia de que, porque no direito britânico, the king can do no wrong, há a irresponsabilidade do monarca, e a ideia de que o ministro assina junto com o rei é para que o ministro seja responsabilizado. Porque o ministro can do wrong, né? O ministro pode ser responsabilizado, mas o rei não. Então, lá existe essa obrigatoriedade, e nos parlamentarismos, por exemplo, o José Afonso cita que na Constituição italiana se diz que o ato que não contar com o referendo do ministro é nulo. Lá no parlamentarismo se diz isto. No Brasil, em que o presidencialismo tem na figura do ministro uma figura de mero auxiliar do presidente da República, não é a mesma lógica, gente. A Constituição não impinge esse ato de invalidade, não traz aí a falta do referendo como uma questão de vício formal na sua literalidade, não, e a doutrina diverge. A FGV nunca poderia ter cobrado essa questão numa prova objetiva. Se fosse para você discorrer numa prova subjetiva, seria mais difícil, né? Porque é um assunto de menor importância, mas menor impacto, né? Digamos, na vida prática da administração, mas seria possível você discorrer. Mas quando tem uma divergência doutrinária tão grande quanto essa, gente, a FGV cobrou Alexandre de Moraes, entendeu que é obrigatório. Para uma prova da FCC, gente, eu não sei. Para uma prova da FCC, eu nunca tinha visto uma questão cobrar esse aspecto e talvez siga Alexandre de Moraes. É uma possibilidade que eu posso te afirmar, mas por quê? Concurso não tem bibliografia? Se você não tem uma posição consolidada na doutrina, como é que eu posso antever o que está na cabeça do examinador? E questões como essa são realmente lamentáveis e não devem existir numa prova objetiva. Mas, então, hashtag fica a dica que pelo menos para a FGV eles adotaram a posição de Alexandre de Moraes. Agora, pelas alternativas, você via que estava sempre dizendo assim, precisa para medida provisória, mas não precisa para lei. Precisa para o decreto, mas não precisa para a medida provisória. Só precisaria na lei de conversão. Não, precisaria na medida provisória.
Então, você talvez conseguisse acertar, né, por entender que seriam os três, mas eu, particularmente, não comentei isso em sala de aula e opto por não falar na videoaula, porque eu sei que tem uma divergência doutrinária muito grande com relação a essa questão de ser algo realmente que cause um vício na matéria ou não cause. Para Alexandre de Moraes, realmente isso causa. Para José Afonso da Silva, não causa. E aí, para a FGV optou pela a jurisprudência FGV-niana, optou por Alexandre de Moraes. Numa prova da Fundação Carlos Chagas, a gente espera que isso não caia. Se cair, tá bom. Fique com Alexandre de Moraes, mas sem nenhum critério porque eu particularmente prefiro a posição de José Afonso da Silva, tá bom? Essa é a dica de hoje. Um abraço e até amanhã, pessoal. Tchau.